duas peças teatrais que vão acontecer no mesmo horário e você tem que escolher uma: comédia ou tragédia. Qual você escolheria? Ferramenta do ator. A mais preciosa é a imaginação. Sim, 99% do que o ator usa em cena é a imaginação dele. Está tudo nele. Então, quando ele entra em cena, ele vai assumir uma história que não é dele, ele vai assumir um lugar que não é dele, ele vai assumir um nome que não é dele. Ele vai ter que usar a imaginação, acreditar que aquela história é dele, acreditar que ele está naquele lugar para convencer uma plateia. Uma plateia que sabe que tudo que vai acontecer naquela caixa de teatro, naquele espaço do teatro, é mentira. Mas se o ator utilizar a sua imaginação e acreditar que ele realmente é aquele personagem, a plateia também acredita. 99% do que o ator usa em cena é a imaginação. Mas de onde surgiu o ofício do ator? Quando que um ator subiu no palco pela primeira vez? 500 anos antes de Cristo, nas homenagens feitas ao deus Dionísio, deus da fertilidade, deus da colheita, naquela época na Grécia Antiga, Téspis, que estava no meio da multidão homenageando o deus Dionísio, sobe no local mais alto, onde dava para ver toda aquela multidão, e se intitula Dionísio. Ele começa a ter os comportamentos que até então ele imagina que Dionísio teria. Ele assume a voz, o comportamento e o lugar de Dionísio. E quando aquela plateia olha para ele, a gente vê nascer ali o ofício do ator. E a partir daí surgem as tragédias. E isso, tragédia, e 50 anos depois, as comédias. Na tragédia, o teatro começa a ser organizado entre coro e ator, depois coro, 2 atores, 3 atores. A tragédia ela surge então para homenagear os deuses. Ela aparece com Téspis subindo no local mais alto e falando: eu sou Dionísio. Fala de lei, justiça e destino. Não tem como fugir desse destino e sempre vai ter um final melancólico. E a partir daí ela surge para homenagear os deuses. A comédia, ela vai num outro ponto. Ela fala de temas mais atuais, ela faz críticas políticas, ela fala dos nossos comportamentos cotidianos e sempre nós iremos assistir, que seja comédia, que seja tragédia, nós iremos utilizar a nossa imaginação. Porque a partir do momento que eu me entrego àquela história, eu também abro as minhas gavetas de história que eu tenho, das minhas vivências, da minha cultura, para me conectar com aquela história que está ali no palco. E os políticos da época que patrocinavam esses grandes festivais acreditavam muito que as pessoas iam nas peças teatrais, que seja comédia ou tragédia, para ter um alívio do excesso emocional. Porque quando eu vou num espetáculo, eu acabo passando por uma catarse emocional, né? Eu vou ali, às vezes, a minha imaginação me leva a fazer uma conexão de um problema que eu estava vivendo, eu me conecto com aquilo ali e chego a resolver aquele problema ali no espetáculo. A gente saía de um festival, às vezes, de 6 dias de comédias e tragédias, mais aliviados, porque a gente se deixava envolver com aquela história que estava sendo contada. Por isso da importância naquela época de patrocinar os festivais de comédia e de tragédia. Tinha locais que recebiam 10 mil pessoas para 6 dias de festivais, onde as pessoas votavam, escolhiam a melhor comédia, a melhor tragédia. Era algo encantador que alimentava filosoficamente as pessoas na discussão de problemas atuais ou falando sobre os deuses. Mora aqui nesse ser humano a sua vida ética, sua vida moral, educacional, familiar, religiosa, sua profissão, e cada um vai ler a história que está sendo contada de um jeito. A carinha do teatro, a triste e a feliz, elas simbolizam a comédia e a tragédia. No nosso cotidiano, a gente chega, às vezes, quando a gente é muito dramático, né, a gente chega e fala: nossa, aconteceu uma tragédia. E a gente fala de algo triste que aconteceu. Ou, não, aquele cara é a maior comédia. Então, isso faz parte
do nosso cotidiano. E essas artes que são apresentadas na TV, essas novelas que são filmadas, partiu disso, né, daqueles festivais que tinham de comédias e tragédias, de um cara que usou a imaginação para subir num lugar e falar: eu sou Dionísio. Então, um simples homem sobe e cria o ofício, sobe num lugar mais alto, se intitula uma outra pessoa, e aí começa a contação de história, começa as tragédias e as comédias que nos acompanham até os dias de hoje. Os gregos que organizaram essa arte e que fazem disso algo tão simbólico na nossa vida, que o teatro tem esse fim filosófico. Isso foi para a TV, isso foi para os filmes, isso vai até para a educação, porque até hoje a gente conta histórias, né? E que viva Tespes por ter inventado esse ofício do ator, que depois virou outros ofícios, trouxeram outros ofícios para contar a história do homem no decorrer da sua caminhada nesse mundo.